e eu entrei. Entrou? Ah, a Cláudia entrou. Cláudia! Daiane entrou. Gente, encerrou e a gente tá voltando agora, tá? Adriana, Nath, Alessandra, Janaína. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vou chamar a Vivian de novo, tá? Vão entrando aí. Pastor Edson. Entrou, Lucimara. Vamos lá, Pronto. gente. Vamos entrando. Vamos entrando. Eu só não consegui salvar o vídeo. Eu salvei lá no Instagram, né? Mas eu não consegui salvar ele para depois colocar no Kids, mas tudo bem. Deixa eu... Depois veio uma forma de salvar fora. Então, eu Copiar o precisava vídeo. salvar fora, sabe? Vou ver depois para jogar no YouTube do Kids. Porque Legal. é muito importante esse assunto, né, Vivian? É o que eu estava falando, assim, a gente é tão carente dessas informações, e se a gente soubesse quanto a educação, né, quanto o conhecimento, ele pode prevenir tantas coisas, né, a gente buscaria mais, né? Porque esse Sim. assunto é tão pouquinho falado, tão pouco, até os pais, sabe? Assim, a maioria de pais, a gente fica esperando, vamos, os pais. E a gente que tem que proteger as crianças, né? A gente tem que estar ali cuidando, conhecendo, para poder ser pai não é só, né, colocar no mundo, vou dar uma alimentação boa, vou dar uma escola boa, mas tem que englobar tudo, né? Eu acho muito interessante quando, assim, eu vejo pais querendo sempre buscar entender, sabe, a sexualidade dos filhos, a educação dele, como que ele está se comportando, não é? Eu queria te E perguntar, pensar pode falar. até assim, né, o quanto que a sexualidade é uma dádiva de Deus, né, que Deus nos permitiu. Então, assim, você poder exercer, né, dessa sexualidade de uma forma plena, saudável, né, e sendo assim, que é uma responsabilidade dos pais de poder proporcionar isso para essas crianças, Assim, né, e é uma forma para de que cuidar, eles se né? tornem adultos saudáveis, Sim, né? é uma forma de É, cuidar também, né? Não é só o que eu falei, não é só educação, alimentação, uma boa escola, uma boa viagem. Tem muitas outras coisas que a gente, às vezes, a gente pensa assim, eu dou de tudo pro meu filho, né? Mas nem será que precisa de dar tudo, né? O que é esse tudo? E aí, quando a criança precisa é, de uma atenção, o pai não dá. Precisa de ser uhum, ouvida, o pai não ouve, né? Porque assim, eu acho que o pior de tudo é quando acontece um abuso, a criança vai falar para os pais e os pais não acreditam nela. Eu acho que isso é. é o pior. Você que lidar com isso, né? Como que fica a cabeça dessa criança? A gente pensar assim que quando essa criança ela revela esse abuso e ela não é acreditada, ela muitas vezes as sequelas desse abuso acaba sendo muito maior por ela não estar sendo acolhida no momento que ela revela o abuso do que o próprio abuso em si, né? Porque ela ali ela novamente, né? Ela precisava da proteção, ela precisava ser, porque era uma forma muitas vezes dessa criança dela entender que ela é amada, que ela está sendo protegida, que ela tem alguém cuidando dela. E quando ela não é cuidada, né? Quando essa mãe, esse pai não acredita ou, né? Minimiza a situação, é mais uma forma dela acreditar que ela realmente não tem valor, né? Porque o desvalor é um sentimento que é muito comum também na questão do abuso, e quando acontece isso, né, dela ser desacreditada, é mais uma forma dela sentir desvalor. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é assim, vamos pensar quando essa criança ela fala, né? Quando chega um assunto, alguém contou, essa criança revelou para você que sofreu abuso. Então, o que que eu faço? Como é que eu vou reagir, né? Então, a primeira coisa, assim, é eu entender que eu preciso manter a calma, Sim. escutar essa criança, né? Buscar oferecer amparo, acolher essa criança. Eu preciso falar para ela, parabenizar essa criança por ela ter tido a coragem de Ah, compartilhar isso e agradecer por essa confiança em você, né? Porque pode ser a tia do Kids, pode ser quem for, né? Mas aonde essa criança está confiando, para quem ela está confiando. sim. É importante a gente buscar.
manter essa calma, né? Assim, buscar ter um equilíbrio para ouvir, para que eu não reaja de uma forma que eu vou aumentar a angústia dessa criança. É porque aí você assusta ela Vou e aí assustar. você vai estar e E você acha aí, que ela vai assim, falar? Não vai. ela vai ficar com medo, vai se sentir mais assustada, né? É importante, assim, eu não julgar, não condenar a criança de forma alguma, nunca acusar, nunca responsabilizar essa criança. Ah, por que que você não contou antes? Ah, mas foi bem É, assim mesmo? Ah, mas olha será só. que foi isso? Mas de verdade, será que ele sentiu assim? Você não tá exagerando? Ah, não tem algo. Pensa bem, eu acho que você está inventando. Ou achar que a criança ela mente sempre, ela está inventando essa história, né? Nossa, Então, assim, acreditar, escutar, né, essa criança sem pressionar. Então, assim, também não adianta no tempo dela, ela vai no falando, você tempo tem que ter dela, assim. no tempo dela. Até porque, assim, não adianta eu querer ficar também investigando. Ah, como é que foi? Não, mas É, ele fez? Ah, como é que fez? Ah, aí ela colocou a vai ficar mão aonde passando tudo foi? aquilo, ela vai ficar passando tudo É. aquilo de novo, entendeu? Todo E aquele aí eu sofrimento. fico revitimizando, exatamente, essa criança. Então, assim, é muito importante afirmar para essa criança assim, que ela não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, que Não é ela foi culpa uma vítima, ela não tem culpa nenhuma, né? Por mais que ela tenha sentido qualquer coisa, ela não tem responsabilidade com isso. E o principal, né? Fazer qualquer coisa, agir para proteger essa criança, né? sim, Então, tirá-la de qualquer proximidade dessa pessoa que está cometendo esse tipo de abuso, né? Então, é muito importante essas coisas, né? Assim, com a gente questão de manter a calma, desse acolhimento, dessa escuta, de eu parabenizar essa criança pela coragem dela, pela confiança em você, acreditar, escutar, não pressionar, né? Então, assim, são coisas que é muito importante, que vai depender muito disso também, de como que essa criança ela vai se sentir depois, quando a gente fala na questão das sequelas na vida adulta, sim, né? Porque esse acolhimento, essa atenção e esse cuidado, com certeza vai fazer muita diferença. exatamente. Porque fica claro para a criança, assim, de que esse abusador, ele foi errado de verdade. Agora, se essa criança conta e também ela é desacreditada, fica para ela o quê? Não, ele fez, é porque vai ver que é porque eu merecia mesmo. É porque eu Ou não então eu tenho valor. gostava, Eu ou então eu gostava, eu não tenho gostava, valor, não é sentia alguma importante. coisa. Porque a criança sente, é o corpo dela, tá tocando, ela gostou, ela sentiu aquilo, só que ela não tem a maturidade para entender que aquilo está sendo um abuso, que aquilo não pode. Muitos não têm essa maturidade, a criança, né? Então, se a gente Sim, se desesperar quando ela contar, não é verdade? Se a gente gritar igual aconteceu um caso e a mãe se desesperou, a criança travou, não quis mais falar, entendeu? Porque, não, é errado, minha mãe vai brigar comigo, fui eu que fiz. Então, sempre manter essa calma. e Se aquilo aí, assim, o quanto que a criança fica com culpa, mais culpa e medo. Né? Porque assim, na cabeça, vamos pensar na cabeça da criança. Essa criança, esse abusador é alguém que estabeleceu uma relação de confiança com ela. É alguém sim. que ela gosta. Uhum. Ela gosta desse abusador. Normalmente é alguém que é muito divertido, que é alguém legal, que ficou ali, muitas vezes que deu carinho, que deu atenção, né? Porque tem uma coisa também, assim, esse abusador, ele tenta se aproximar muitas vezes dessa criança, de uma criança mais vulnerável, de uma Sim. criança mais insegura, de uma criança que é mais tímida, mais retraída, é uma criança que tem mais dificuldade, que é mais carente, né? E como que ele se aproxima? Oferecendo o que está faltando para essa criança. Então ele dá, O porque daí ele dinheiro, ganha confiança e aí depois que ele começa o abuso. um Né? presente. Então, quando ela vai contar para alguém, ela também tem muito medo e culpa. E se Sim, acontecer alguma coisa com ele? E é, se ele for preso? E se também acontecer alguma coisa na minha família? é verdade. Isso é verdade. Porque Então, muitos por isso. ameaçam a família, né? Igual eu te falei da questão que eu estava vendo hoje à tarde. Se você falar, vou matar você e a sua mãe. As crianças não aguentaram mais falar e tiveram que fugir, porque agora ele quer matar a família. Então, imagina a cabeça dessa criança. E aí é mais uma coisa que ela se sente culpada. Sim.
né? Porque, imagina assim, também muda a vida, né? Ela teve que sair da casa dela, ela teve que sair fugida, ela tem medo, como que essa mãe está reagindo, né? Nossa, Então, é mais uma coisa que, é mais um peso que vem sobre essa criança, né? nossa. Acho que era uma pergunta aqui, meu Deus, é mais um peso sobre essa criança. E assim, ó, as questões assim, tipo, para proteger mesmo a criança, além de falar, além de ensinar, né, as partes íntimas que não pode tocar, que aquilo é seu, por que que é íntimo, porque é só você que pode ver. Além disso, o que mais que a gente pode fazer para proteger essa criança? Porque eu vejo assim, ó, tipo, muitas crianças sentadas, sabe, no colo, sabe? Aí fica aquele negócio. Você acha que isso pode evitar também? Tipo, não, olha, filho, não senta no colo de ninguém, né? Não deixa, além de não deixar tocar. Você acha que isso também Uhum. ajuda? Também é importante, né? Muitas vezes, às vezes os pais forçam, né? A criança tem que chegar, tem que cumprimentar todo mundo, tem que dar beijinho em todo mundo. Mas às vezes Sim. a criança Não quer. ela não quer, né? Então eu tenho que respeitar isso também da criança. Esse cuidado, né? Essa atenção de repente, o cuidado com a roupa, cuidado. Uma coisa que está acontecendo muito, a gente for pensar também, essa questão da erotização infantil. Uhum. Então, Nossa. pais, muitas vezes, que estimulam isso, né? A menina dançando com a sainha curta, com um É, shortinho, e aí já põe o salto igual o da mamãe, e aí tem a roupa que é da mamãe igual a do filhinho, e aí como se colocando essa criança como se fosse já um adulto, né? Estimulando isso, estimulando muitas vezes dessa criança, tem um namoradinho, vai dar um beijinho no namoradinho, né? Às vezes criança de 3 exatamente. 4 anos falando que tem namorado. Então, tudo isso são informações, né, que são importantes de se educassem essa criança, de que criança não namora, Sim, criança tem que ser criança, criança exatamente. não precisa ficar se maquiando, usando roupinha curta, dançando, né? Então, esse cuidado com o corpo, cuidado com a exposição, isso tudo são formas de proteção também para essa criança, né? E que Exatamente. vem desse cuidado dos pais, né? Exatamente. Não deixar as crianças dormir na casa de pessoas que você não conhece, né? Ai, meu amigo, da igreja, vamos lá dormir. Aí você tem que conhecer a pessoa para você poder deixar, né? Sim, E com essa certeza. questão da erotização é muito séria, porque você vê aí, ó, criança nesses fluxos de 10 anos dançando totalmente sensual, entendeu? E os homens tudo em volta. Então, assim, ó, ela já tá pulando a fase, né, de criança, já tá indo para uma fase adulta. E isso é muito Esses dias ruim. estava um vídeo na internet que eu não sei se você viu, uma Eu vi, menina que estava em cima do capô do carro, eu acho que vi. ela não tinha 10 anos, Não, é muito e novinho, muito bem novinha, levinho. né? E Eu todo vi, mundo em volta e a menina dançando em cima do capô do carro de shortinho. exatamente. E aí acontece alguma coisa, não é? Acho que Uhum. nós, como pais, temos que proteger nossos filhos de tudo quanto é jeito, né? Já ensiná-lo desde pequeno, esse tipo de música não é legal, porque querendo ou não, né? Todas essas danças incita, né? A pornografia, A, né? a letra, né, já A põe a letra. mulher num lugar, né, de inferioridade, de abuso, Exatamente. de menor valor. Então, a letra já estimula a dança ali, a forma que eles lidam, né? Então já Verdade. é difícil. E tem a questão também, Vivian, das próprias crianças se tocarem, sabe? Até porque elas estão se conhecendo, estão conhecendo o corpo. Então, você deixa Uhum. eles junto, eles se tocam. Entendeu? Também, isso também é uma forma de abuso também? Não, né? Porque quando é em relação a criança com criança. Porque às vezes a gente fica É. preocupado. Se a criança vai no banheiro, vai um monte. Eu já cheguei a ver, sabe, essas questões deles se tocando. Olha como é o seu, olha como é o meu. Entendeu? Uhum. Então, a É o que questão a de gente chama de jogo sexual, né? Que acontece, que é muito comum entre as crianças, e que não é uma forma de abuso, né? O abuso você tem uma diferença de idade, né? É sim, diferente de você pegar um adolescente e uma criança. Agora, entre crianças da idades próximas, não é um abuso, né? Então, na verdade, o que é aí? A questão é da curiosidade.
né, de querer saber. Então, a criança, quando ela conhece, ela desperta para a questão do seu órgão, né, sexual, ela começa a querer também saber, o dele também é igual, mas do papai é maior, e será que o do amigo é igual? Será que é igual ao meu? Será que a amiguinha também tem? Então, é deles terem esse tipo de interesse que não tem nada a ver com a questão do abuso, né? E de uma questão mesmo porque a criança, ela não tem o olhar, a malícia. Ela não tem essa cabeça do adulto, né? Sim. Desse olhar de entendimento de uma forma pornográfica, de uma forma deteriorada. Não, a questão dela é curiosidade. Ela quer ver se é igual, ela quer ver como é que é. Então, ela quer estar se descobrindo e quer descobrir o do outro também. Né? Sim. Então, é algo que faz parte do desenvolvimento sexual dessa criança. E aí, o que a gente tem que fazer? Educar a criança. Então, olha, isso aqui é uma parte sua, privada. É algo que a gente não pode mostrar para o amiguinho. Eu também não mostro o meu para você. Às vezes já vi também, às vezes a criança pedir para mostrar, deixa eu ver se é sua lá dentro, mamãe é igual a minha que está aqui também. É E verdade. aí, né? E aí você não vai abrir para a criança olhar, Não. né? Então, o que eu vou fazer? Então, vou explicar para ela, não, isso aqui é uma parte íntima da mamãe, a mamãe não vai mostrar, assim como também você também não pode mostrar para, né, para mãe, não pode ficar mostrando para as pessoas, é algo que é seu, né? Então, por isso que eu falo dos bonecos, de ter outras formas de poder mostrar para tirando essa curiosidade da criança, através dos bonecos, através do livro, onde você vai mostrando para a criança, né? Olha, o do menino é assim, da menina é assim, e ela já vai compreendendo e vai saciando também essa curiosidade. É Né? verdade. Então, a questão aí é sempre a educação, de novo. Né? É, a Então, a educação. criança, ela não tem a malícia, entender assim, muitas vezes que o adulto, quando vê uma cena dessa, Ah, tem o olhar, a maldade que está na cabeça do adulto. E aí olha para essas crianças e acha, meu Deus, o que eles estão fazendo? Né? Eu já vi casos assim muito sérios, né? De pai, fiquei sabendo de pai assim que acabou agredindo a criança, né? Batendo na criança, no menino, porque estava na escola com outra criança que a professora também não sabia lidar com a situação e foi contar para os pais e o pai agrediu, bateu porque achava que o menino poderia ser um homossexual sim. por ele estar mostrando o pipi para um amigo, Entendi. né? Você não quer Então, curiosidade. É. o quanto que entender que ali é só uma questão de curiosidade, a criança ainda não tem nada com relação à questão da sua orientação sexual, de desejo sexual, a criança não tem isso ainda. Eu, Vivian, deixa eu te fazer. Veio uma pergunta aqui da Cris. Ela perguntou assim: ó, se tem a criança acaba tocando no outro, né? Nas partes que ela foi tocada. Tipo assim, ela já foi tocada. Então aí ela acaba querendo fazer isso na outra criança também. Acontece, né? Acontece, não acontece. Acontece muito, né? Eu tive um caso de um menino, ele tinha, mas aí assim, o que aconteceu? Era um menino que ele passou por muita situação de abuso durante um bom tempo. Esse abuso era com o pai e não era só o pai, tinham outras pessoas que também abusavam dessa criança, que é algo que também acontece. Então, às vezes você tem esse abuso, é o pai, é um tio e é mais alguém que está ali próximo daquela família, abusando da mesma criança. Meu Então, Deus. era uma criança que tinha sido muito abusada, muito exposta. Então, ele tinha essa questão muito, muito forte. Ele é uma criança que acabava se masturbando muito, o tempo inteiro, assim. E ele também acabou abusando dos irmãos menores, Nossa, meu né? Deus. Por ter sido muito estimulado ali também. Então, pode acontecer. Isso também, tá? É. Mas é com essa outra intenção, né? Da criança de já ter sido muito estimulada, e aí ela pode acabar repetindo isso. Sim. Uma outra questão para a gente encerrar é assim, a questão dos pais, né? Às vezes a criança vê o pai e a mãe, né, tendo relação,
Né? O que que isso, só para a gente deixar claro, que às vezes os pais dormem no mesmo quarto que a criança, o que que isso pode acarretar na criança, Vivian? Porque assim, eu acho que deve ser um choque, né, para a criança, É, porque não é idade ainda, mas acontece muito da criança ver. e é bem complicado porque a criança ela não entende aquilo, ela se assusta e dependendo de como que está acontecendo, ela pode achar que tá acontecendo algo muito grave com a mãe, que o pai pode estar machucando, é, ela não tem condição de absorver aquilo tudo. Então, assim, às vezes o que tem que buscar aí, né? Procurar ter esse cuidado com o espaço de reservado, de atenção, cuidado. Às vezes acha que a criança está dormindo, mas a criança não está dormindo, a criança está acordada e está assistindo. Isso também é uma forma, porque acontece das duas formas, assim. Às vezes esses pais que não sabem e acaba acontecendo, às vezes a criança entrar no quarto e o quarto não está trancado e pegar esses pais tendo relação. E aí a criança se deparar com a situação, mas a gente também às vezes tem pais que fazem isso de propósito, Sim, acontece. né? A Como criança, uma forma também de abuso, de gostar de fazer isso, de ter esse tipo de exposição frente à criança. Então, assim, é algo que traz consequências graves para essa criança, porque é a mesma forma de um abuso, né? Ela vai ter aí algo que ela não tem condições nem maturidade de entender, de compreender, e que vai trazer sequelas para ela. Claro que se aconteceu algo, poxa, abriu a porta, não teve jeito, é tentar conversar depois com essa criança sobre como é que foi aquilo, falar que é algo que é só entre os adultos, que a mamãe e o papai estavam juntos, estavam namorando, mas que era algo que é só feito entre adultos, e tomar todos os cuidados aí, né, para evitar realmente de ter esse tipo de exposição para a criança, que traz sequelas, né? sim. Sim, porque não está na época ainda, não está na idade, eles começam a descobrir algo que não precisa ainda, né? Se Sim, expõe de bobeira, né? Então a gente sempre é bom falar, né, para os pais aí, tomar cuidado, né, nessa questão da sexualidade. Quando eles estiverem, né, ver se a criança está dormindo mesmo. E às vezes nem a criança dormindo em outro ambiente, em para não outro ambiente. trazer. Exatamente, porque às vezes está dormindo, Sim. mas acorda, ouve, não é? E para eles também não é normal, né? Sim, às vezes tem que tomar cuidado, às vezes com barulho, porque eu tenho É. casos assim de adulto que veio pro atendimento e ele se incomoda com o som. Ele não gosta de barulho. No relacionamento sexual dele, no casamento, ele tem problema porque ele não gosta do som, de ouvir nenhum tipo de barulho, porque ele ouvia dos pais Olha que perigo, tá no vendo? quarto do lado. E aquilo causou uma série de traumas nele. E que às vezes o barulho, o som, incomoda ele. Nossa, para você ver, olha como que é uma questão tão séria e às vezes a gente não presta atenção nisso, né? E é algo muito sério, gente, muito sério mesmo. Então prestem bastante atenção, né? Vamos tentar proteger as nossas crianças o máximo que a gente puder, né? Em casa é o lugar que é de proteção delas, né? Então que a gente possa amar, cuidar, buscar conhecimento, né? Para que a gente possa evitar muitas coisas, que o conhecimento e a educação é tudo, né, É Vivian? isso mesmo. Vivian, queria te agradecer. Obrigada, viu? Por nos abençoar, dispor do seu tempo para estar aqui com a gente, nos ensinando, nos instruindo, né? Fala aí de novo o seu Instagram para o pessoal entrar lá, para a gente ver se adquire o material, te seguir lá. Legal. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer falar. Eu falo, tenho como missão aí de levar a questão da educação e da prevenção ao abuso. Eu entendo desde que eu escrevi, preparei os livros e todos esses materiais, eu tenho como entendimento de não só para prevenção, né, do abuso nas crianças, mas também como uma forma de tratar esses pais ou de qualquer adulto que for ter acesso a esse material, que um dia sofreu um abuso e que não foi tratado. E Sim, que, através desse material, ele vai estar sendo também curado e vai poder
cuidar e proteger uma criança, né? Através desse material. Então, eu entendo que a cura também vai iniciar aí, de entender, cuidar também da sua criança, que um dia foi, né? E que hoje poder capacitar outras crianças para não acontecer isso, né? Então, é algo que eu tenho mesmo como missão. Eu quero deixar de novo a oportunidade aí, quem tiver interesse em participar do grupo, né, para adultos que sofreram esse abuso, entrar em contato com você, e aí você me passa depois. Quem quiser, né, pedir para segui-la também, as redes sociais, então o meu é psicóloga Vivian Esteves, e também o dos materiais, que é Vivi Kids, material educativo, underline material educativo, e pedir para que vocês também sigam, compartilhem, e principalmente, né, eu acho que tudo que a gente conversou, que foi tratado aqui, que possa levar para o maior número de pessoas, né, a live vai ficar salva aí, que outras pessoas recebam conhecimento e informação, que eu sei que através disso é a principal arma de proteção que a gente tem das crianças, é o conhecimento e informação. Né? E isso que a gente tem que passar, tanto para os pais, como para as crianças também. Exatamente, é o nosso papel, né, Vivian, como igreja, corpo de Cristo, estar atentos a essas questões para poder ajudar e abençoar aquelas famílias que chegam até nós, né? A gente saber como lidar com a situação. É nosso dever como cidadão e como corpo de Cristo proteger essas crianças e também levar o conhecimento aos pais, né? Porque muitos não têm nem onde buscar. Então, é por isso que a gente está aqui aprendendo. Então, quero te agradecer mais uma vez. A gente vai se falar, tá? Quem sabe a gente marca uma outra, aquela conversa que eu te falei. Sim, com certeza. Tá bom, Vivian? Obrigada tá mesmo. Tá bom, Mônica. Muito obrigada pela oportunidade, por ter chamado. E estamos aí à disposição. Tá bom. Tá bom? Então. Beijo, boa noite para todo mundo. Obrigada a todos aí que estão até agora aí junto com a gente na segunda parte já. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, Tchau, Vivian. tchau. Tenho certeza que eu desejo encerrar isso aí.